instante. Vamos fazer aqui uma transmissão de reforço para esse nosso trabalho dessa quinzena do roteiro orientado número 6. Nós vamos falar aí sobre a sessão 4.9, tá? A gente tinha colocado lá no roteiro que essa sessão estava ali como uma indicação para que você desse uma olhada nela para se preparar para a sessão 5.3, que no caso é a sessão que nós vamos falar na sequência, né? A sessão 4.9 ela trata das primitivas, né? Então vamos falar aqui rapidamente o que é a primitiva de uma função, né? A gente começa ali da definição. Uma primitiva, uma função f grande, né, é denominada uma primitiva de uma função f pequena num intervalo i, se a derivada da f grande é igual a f pequena em todo o intervalo, tá? Então essa é uma definição importante. A ideia é, dada uma função, como que você encontra uma segunda função que quando você deriva, você chega na função dada. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia por trás dessas contas. A gente vai aqui na nossa folha e aí a gente tenta esquematizar o que é que nós estamos querendo. Então a ideia é assim, ó, dada, né, o trabalho agora de encontrar uma primitiva é o seguinte: dada uma função f de x, encontre uma outra função que nós vamos chamar de f grande de x, tal que quando você deriva a f grande, você encontra a f de x, tá? Claro que satisfazendo aqueles pontos lá definidos na definição, né? Então, a f' de x tem que ser igual a f de x em todo o intervalo, então ela é primitiva naquele intervalo, etc, tá bom? Então tem que observar essas coisas. Bom, como é que a gente pode começar a procurar essa primitiva, né? Então vamos pensar num exemplo aqui, seguindo o que está sendo feito aí no texto da seção, tá? Imagine que você tem, por exemplo, uma função f de x igual a x ao quadrado. Então você tem que tentar fazer o caminho contrário àquele caminho que a gente fazia quando a gente ia derivar uma função. Você tem que tentar encontrar uma função, uma f grande, eu tenho que tentar encontrar uma f grande de x, tal que quando eu derivar, tal que a derivada da f grande de x tem que ser x ao quadrado. Tem que ser x ao quadrado. Mas qual é a f de x que satisfaz isso? Bom, como é que funciona a derivada? A gente sabe que quando você tem uma função, por exemplo, x elevado a n, e você deriva, vamos colocar aqui do lado, né? Ó, observação. Se você quiser derivar uma função da forma x elevado a n, como é que é a derivada? Derivada, n x elevado a n menos 1. Então, para eu derivar uma função e a derivada ficar igual a x ao quadrado, a função que eu vou derivar tem que ser alguma coisa da forma x ao cubo. Porque quando eu derivo x ao cubo, a potência aqui vai ser 3 menos 1, que é 2. Mas note que se você escrever a f grande de x igual a x ao cubo e derivar, ainda não vai ser o suficiente, porque você vai encontrar 3x ao quadrado. Eu não quero encontrar 3x ao quadrado, eu quero encontrar apenas x ao quadrado. Então, eu vou dividir aqui a função f grande, né? Em vez de ser só x ao cubo, eu vou colocar x ao cubo dividido por 3. Nessas condições, quando você deriva, você vai ter 3 vezes x ao quadrado dividido por 3, vai dar x ao quadrado. Note que você ainda pode encontrar uma função mais geral. Você ainda pode pensar numa função f grande mais geral, se você considerar uma constante qualquer aqui. Então, seguindo o nosso exemplo, né? Se você fizer a sua f grande como sendo x ao cubo dividido por 3 mais 2, qualquer número que você colocar aqui vai funcionar. A derivada é igual a 3x ao quadrado dividido por 3. Derivada da constante é 0. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado, que era a sua função inicial. Tá bom? Então esse é o processo para você encontrar a primitiva. E aí você pode seguir
procurando funções primitivas de outras funções que a gente já conhece. Por exemplo, imagine, lá um exemplo 1, vou colocar aqui um exemplo 2, né? Imagine que a sua f de x agora seja x ao cubo, por exemplo, x ao cubo. Então, qual vai ser a f grande? Qual é a função que quando você deriva dá x ao cubo? Bom, seguindo a mesma ideia que nós fizemos antes, tem que ser uma função que começa com x à quarta, mas se você derivar x à quarta, você vai encontrar 4x ao cubo, então eu vou dividir aqui por 4. Para ficar algo mais geral, eu vou colocar uma constante aqui. Então, a função f grande dada por x à quarta potência, dividido por 4, mais uma constante, é tal que, quando você deriva a f grande, você vai encontrar 4x ao cubo dividido por 4, mais 0, porque a derivada da constante é 0, x ao cubo, que é o que a gente queria. De forma geral, temos o seguinte: se a sua f de x for igual a x elevado a n, e esse n ele só não pode ser menos 1, tá bom? No menos 1 não vai dar certo. Então, você pode escrever a sua primitiva como sendo x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c, tá? Aí fica claro aqui porque que não pode ser n igual a menos 1 aqui, né? Você vai ter problema aqui na divisão por 0, tá bom? E aí a gente continua, a gente pode fazer outros exemplos, né? Você pode pensar em funções trigonométricas, por exemplo, né? Um exemplo 3 aqui. Imagine que você tem uma função f de x igual a seno de x. Qual é a função que quando eu derivo, eu encontro seno de x? E aqui, cuidado, observação. Quando você deriva a função seno de x, o que você encontra é o cosseno de x. Quando você deriva a função cosseno de x, quando você encontra a função menos seno de x. Então, qual é a função que quando eu derivo, eu encontro seno de x? É uma função que começa com cosseno de x. Mas não pode ser a cosseno de x sozinha, porque a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então eu tenho que colocar um menos aqui, menos, para poder compensar isso. Qual é a derivada de menos cosseno de x? É o seno de x. Aí, para ficar mais geral, eu ponho uma constante. Note que quando você deriva essa f grande, você vai ter menos seno de x. A derivada da constante é 0, então a nossa derivada vai ser o seno de x. De forma análoga, você pode pensar em uma função g de x igual a cosseno de x. Qual vai ser a primitiva dessa função? Qual é a função que quando eu derivo, eu encontro cosseno de x? Bom, nesse caso é o seno de x. E aí, para ficar mais geral, nós vamos colocar seno de x mais uma constante. Note que a derivada da função g grande de x é igual ao cosseno de x, como a gente queria. Se você voltar lá no livro, você vai ver que ele mostra, né? Ele mostra mais alguns detalhes sobre essa questão da procura por primitivas. Olha lá, no teorema 1 aqui ele fala justamente aquilo que nós mencionamos sobre a constante, ó, e ele dá uma interpretação geométrica para essa constante também. Quer dizer, cada vez que você define um valor para colocar aqui no lugar de c, o que você está fazendo é mudando aqui, transladando aqui o gráfico da sua função, tá certo? Então, a base da sua função para a função x ao quadrado, a primitiva básica aí seria o x ao cubo dividido por 3. E aí você soma mais uma constante. Cada vez que você soma mais a constante, você está mudando o lugar onde, o ponto, né, o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Né? Então aí você vai ter essas várias curvas aqui, cada uma correspondendo a uma constante diferente. Né? Aí ele dá mais alguns exemplos, mostra para você aí como calcular para algumas funções mais básicas, aí, mais conhecidas, e aqui ele mostra uma tabela que é muito importante para o nosso trabalho. Então, ó,
quando você tem... E aqui algumas coisas seguem direto de regra de derivação mesmo, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma função constante vezes uma função, a primitiva é a constante vezes a primitiva da função. A soma de funções, a primitiva é a soma das primitivas. X elevado a n para n diferente de menos 1, a primitiva é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Note que aqui ele não está somando mais constante, né? Ele está deixando uma primitiva particular aí, tá vendo? A primitiva particular. 1 sobre x, a primitiva é logaritmo do módulo de x. Volte lá no capítulo que fala sobre derivada de funções logarítmicas e você vai verificar que a derivada do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então a primitiva da função e elevado a x é e elevado a x. Para b elevado a x, a primitiva é b elevado a x dividido por logaritmo natural de b. Também vale a pena você voltar lá no capítulo que fala sobre a derivação dessas funções e verificar por quê. Que quando eu derivo a função b elevado a x dividido por logaritmo de b, eu encontro b elevado a x, tá? Vale a pena voltar lá e verificar isso. A primitiva da função cosseno de x é o seno de x, a primitiva da função seno de x é menos o cosseno de x, da secante ao quadrado de x é a tangente de x, da secante de x vezes a tangente de x, a primitiva é a secante de x, e aqui algumas funções que falam sobre arco, seno, arco, tangente, etc. E as funções hiperbólicas. Vale a pena dar uma olhada nessa tabelinha e utilizar essas informações para os próximos exemplos, tá? E também vale a pena você passar pelos exercícios, tá? Inclusive, nesse capítulo, ele mostra alguns exemplos e exercícios onde ele pede para que você calcule as constantes que aparecem no processo de procura da primitiva, da função primitiva. Aparece aquela constante quando você pega uma primitiva mais geral. Ele pede para você calcular baseado em algumas condições aí que ele dá sobre a função que você está procurando. Tá bom? Então, dê uma olhada nessa seção. Vale a pena lê-la, inclusive antes de trabalhar de forma mais cuidadosa com a seção 5.3, tá? Mais tarde, na sequência desse vídeo, nós vamos falar sobre a seção 5.3. Espero que tenha ajudado. É isso por hoje, gente. Até mais.